Oi! A gente hoje vai conversar um pouquinho sobre um assunto que eu adoro, processos de formação de palavras. Aqui no canal, a gente já tem um vídeo sobre processos de formação de palavras, em que eu explico a diferença de composição para derivação. Mas hoje nós vamos falar sobre dois processos que não são, na minha opinião, nem composição, nem derivação. Por quê? Bom, não são composição porque não partem de duas palavras pré-existentes no idioma ou mais. E não são derivação porque não trabalham com a presença de afixos, que podem ser prefixos ou sufixos. Então, o que caracteriza a composição? A presença de dois radicais. O que caracteriza a derivação? A presença de um radical mais afixos. Nesses dois processos, nós não temos nem característica da composição. Quando eu falo dois radicais na composição, eu estou falando dois ou mais, tá, gente? Há compostos com mais de dois radicais, mas tem que ter pelo menos dois. E não há característica da derivação nesses dois processos. Por quê? Porque eles não contam com afixos. Que processos são esses? A formação regressiva, eu sei, muitos autores, muitos professores chamam de derivação regressiva. E por que eu não vou chamar de derivação regressiva, embora respeite e não queira, entrar em polêmicas? Eu não vou chamar de derivação regressiva porque o processo que eu estou chamando de formação regressiva carece da presença do afixo. Portanto, eu não vou chamá-lo de derivação, vou chamá-lo de formação regressiva. Mas tudo bem, é a mesma coisa que outros autores aí e outros professores estão chamando de derivação regressiva, sem problema, não precisa criar nenhuma dificuldade, é uma diferença só terminológica, tá? E o processo de abreviação ou braquicemia, tá? Bom, o que é a formação regressiva? A formação regressiva é um processo de formação de substantivos abstratos a partir de verbos, com, como o próprio nome já diz, regressão. Então, vejam, quando eu tenho uma palavra como retorno, o que é retorno? Retorno é o ato de retornar. Não é verdade? Então, o que acontece com o retorno? Ele é um substantivo abstrato formado a partir do verbo retornar. Com o acréscimo de algum elemento? Não, com a regressão, com a diminuição. Então, a formação regressiva vai responder pela formação dos chamados substantivos deverbais. O que são substantivos deverbais? São substantivos derivados de verbos. Nós só podemos ter substantivos derivados de verbos por regressão? Não. Podemos ter também por processo, por exemplo, de sufixação. Então, quando eu pego observar e faço o substantivo observação, colocando um sufixo, isso também é um substantivo deverbal. Acontece que a regressão ou a formação regressiva, ou como chamam alguns, a derivação regressiva, ela sempre vai formar substantivos deverbais. Ela é um processo que serve a essa formação exclusivamente, certo? Então, quando a gente usa a formação regressiva? Na formação de substantivos a partir de verbos. Esses substantivos serão sempre substantivos abstratos. Então, de cortar, eu faço o substantivo corte, certo? E aí esse substantivo vai ser um substantivo deverbal, é um substantivo abstrato, tudo bem? Então, vamos lá. Como a gente vai caracterizar o processo de formação regressiva? Esse é um processo de formação de substantivos deverbais a partir de verbos, evidentemente, se são deverbais, eles vão ser formados a partir de verbos, com a retirada de elementos. O substantivo no plano fonético fica sempre menor do que o verbo. Então eu tenho um verbo como atacar e formo
por formação regressiva, o substantivo abstrato ataque, certo? Como o ato de atacar, ou como resultado de atacar, certo? O que vai acontecer? Tem o mesmo número de letras, professora, não diminuiu não, mas no plano fonético diminuiu. A gente só acrescentou uma letra para composição fônica, porque se eu só tirasse o AR e colocasse um E, a palavra ia ser atasse e ninguém ia nem lembrar de atacar com atasse. Então veja, são adaptações fonéticas, mas há uma redução. Enquanto aqui eu tenho 6 fonemas, aqui eu tenho 5 fonemas apenas. Então houve uma regressão, ainda que o número de letras continue igual, certo? Mesma coisa vai acontecer com destacar e destaque, ok? Então, regressiva é isso. Não confundir a formação regressiva com a abreviação ou braxemia. O que é a formação que a gente chama de abreviação ou braxemia? É aquela formação em que a gente, por acomodação fonética, por uma adaptação, por uma questão cultural, acaba reduzindo uma palavra. Então veja, motocicleta é hoje cristalizado como moto. Todo mundo fala moto muito mais do que fala motocicleta. A gente fala muito mais foto do que fala fotografia, não é verdade? A gente também usa em outras situações, por exemplo, Flamengo é chamado e conhecido por Fla, Fluminense por Flu, não é verdade? Portugal ou um português por Portuga, não é? E o Maracanã, que é conhecido como Maraca. Hoje, né, a gente está comemorando nesses dias passados aí, o aniversário do Maracanã. Aniversário do Maracanã aparece nos jornais como Níver do Maraca. Ora, duas abreviações. Níver é uma formação por abreviação e Maraca também. Então, sempre que você encontrar essas reduções, elas recebem no processo de formação o nome de abreviação. A abreviação não é qualquer forma de abreviação que a gente vai encontrar, né? A gente abrevia horas, abrevia metros. Não, essas são convenções de abreviação que a gente precisa seguir. Agora, nesse caso de Maraca, Portuga, Fla, Níver, moto, o que a gente tem é uma diminuição da palavra que é largamente compreendida na sua forma mais reduzida, mas não se confunde com formação regressiva, ok? Então, a formação regressiva, eu diminuo verbos para formar substantivos abstratos, derivados desses verbos. Simples assim. Já na abreviação, que também pode receber o nome de braxemia, fique atento, é um nomezinho diferente, mas que não tem nada de difícil, se diz respeito a esses processos em que a gente, por uma acomodação linguística, por questões culturais e até afetivas, diminui uma palavra. Eu tenho recomendado alguns livros porque tenho recebido mensagens de professores de português, de estudantes de letras, que me pedem essas dicas. Então, sobre morfologia, eu quero recomendar um livro que eu adoro. É esse aqui, Morfologia, tem esses assuntos e outros importantíssimos, do meu amadíssimo professor Cláudio César Henrique. É realmente um livro que o estudante de letras e o professor de português precisam ter aí. E se você é só um estudioso da língua, também vai aprender muito com o professor Cláudio, tá? Ó, um beijo, eu volto.